Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Diante do Trono. Hoje, quem está aqui hoje sou eu, né, irmã Chiquinha, não pôde comparecer. Então, vamos começar agora o nosso programa Louvores e Adoração. Tua presença, Michele Nascimento. Não deixe tudo que me prometeu de lado. Jogo fora os sonhos de infância, lhe prometo. Os meus projetos eu rebaixo a nível zero. Então segure em minha mão e me leva com você. O seu abraço me aquece, nada tem o seu calor. Não vi mais ninguém esse tipo de amor. Se não chover, amanhecer, se eu não andar ou enxergar, se não tiver ou se faltar, ainda quero ouvir o alto ardendo dentro do meu coração. Se eu não ganhar, se não chegar onde eu sonhei, que ainda dentro do meu peito se acha o Senhor a minha vida será besta inerte. Se eu abandonar o mundo, tendo você. Se não chover, amanhecer, se eu não
Se liguem na Rádio Web Diante do Trono. Anderson Freire, a igreja vem. Se vocês quiserem também ligar para cá, ligue para 084 9651 7549. Peça o soluço. Como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram vários cristãos, louvando como Paulo e Silas a prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, tem
no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30, de 29 a 30, uma pessoa perguntou a Jesus, a partir do 20, começando do 28, né? Chegando os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não outro mandamento maior do que esse. Amém. Pois é, devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, é o grande mandamento, né? Porque tem muita gente que não ama Deus, a realidade é essa, infelizmente. Porque se a pessoa não procura Deus, não ora, não reza, não vai a uma igreja, só faz o mal, não quer saber de fazer o bem, não liga para nada, onde é que está o amor de Deus dessa pessoa? Essa pessoa não tem amor a Deus. Mas, então, todos devemos amar a Deus. Eu sei que, infelizmente, tem algumas pessoas que não amam a Deus. Mas é erradíssimo, porque o certo é todos amarmos a Deus. Porque Deus ama todos nós, então todos nós devemos amar a Deus. Porque foi Deus quem nos fez, Deus é o autor da nossa existência. Sem Deus a gente nem estaria aqui, a gente nem existia. Tudo que nós temos, todo o universo ao nosso redor, foi através de Deus. Deus foi quem nos fez e quem deu tudo o que a gente tem. Então, é o principal mandamento, amar a Deus de toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, de tudo e de todos. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo, coisa que nem todo mundo faz também, não é? Tem muita gente desfazendo um do outro, fazendo mal, tem tanta perversidade, tanta coisa ruim no mundo. Isso é falta de amor a Deus e amor ao próximo. Porque quem ama a Deus ama o próximo. Porque quem ama Deus está com o coração cheio de amor. Não pode odiar ninguém. Tanto ama a todos para agradar a Deus, como realmente aquela pessoa só consegue amar. Porque está com o coração cheio de amor, né? E a gente fala o que está cheio o coração e a gente age também do que está cheio o coração. Então, se o seu coração está cheio de amor, você só vai amar. Não vai ter espaço para ódio, porque o amor já tomou espaço em todo o seu coração. Ele já está cheio de amor, porque Deus é amor. Então, se você tem Deus no seu coração, você tem amor, porque Deus é amor. Amém.
estão ouvindo Anderson Freire, William Nascimento, Promessa. Subir para olhar onde o meu Deus vou voar em direção ao céu de gozo. Repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora subir para olhar onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora subir para olhar onde o meu Deus está. Horas e 34 minutos. 8 horas e 34 minutos. Se vocês quiserem ligar para cá, é 084 96 51 75 49. E aqui, quem está assistindo aqui é a Rita Brejo. Eu estava falando hoje mesmo que a Rita Brejo, nunca mais eu tinha visto a Rita Brejo assistindo o programa da noite. Seja bem-vinda, Rita, eu estava com saudade de você. Nunca mais tinha lhe visto por aqui. Boa noite e Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda sempre. E se você quiser escutar algum louvor, você pode colocar aí, pedir aí que nós passamos. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando. Vocês estão escutando Deserto com a Ariane. Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão. Daqui a pouco tem a palavra, né, para o irmão Raimundo, direto do Mossoró. Riquezas, como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se
pedras e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver amanhã, mas hoje sei. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aline Barros, Vídeo Stars. Protestaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. E agora vamos ligar para o irmão Raimundo, né? Chegou a hora da palavra. Daqui a pouquinho eu tento novamente. Vou ligar para o irmão Raimundo, que vai ministrar a Santa Palavra de Deus.
despertador ligar aqui, né? Alô? Alô, Pai Senhor. Pai Senhor? O irmão Raimundo agora vai administrar a palavra, já chegou a hora da palavra. E eu vou ler em 1 João, capítulo 4, a partir dos 7 e 8. Amados, amemos aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Antes do irmão Raimundo pregar, eu vou fazer oração entregando ele nas mãos do Senhor. Né? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, que agora nas suas mãos, Senhor, o irmão Raimundo, que vai administrar a sua santa palavra, Senhor. Dá a ele cada vez mais entendimento, sabedoria, dá muita saúde, Senhor, a ele, Senhor. E continua, Senhor, abençoando e protegendo o irmão Raimundo, Senhor. E que ele consiga grande vitória dele, da cura da vista dele, Senhor. Abençoe a sua filha, que está no Ceará, com o marido dela. Abençoe os seus outros filhos também, Senhor. Abençoe o irmão Raimundo com toda a sua família. Te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai Senhor, irmã Silvia, Pai Senhor, Vitória, Pai Senhor, todos os irmãos, Pai Senhor, estou aí cooperando com a raiva diante do trono, essa porta de Deus, a bem abençoada, para fazer o trabalho do Senhor e benefício das almas que estão perecendo e das almas que precisam de renovação. Todos nós precisamos de salvação, também de renovação, porque a caminhada, louvado seja Deus, é longa e difícil. Quem disser que ser crente é fácil, ser crente fosse fácil, Jesus Cristo não precisava que bastava aquela lei que foi entregue a Deus por Moisés. Aleluia, louvado seja Deus, mas, louvado seja Deus, Jesus Cristo precisou vir, né? E ensinar a amar. Louvado seja Deus, ensinar a amar. Como diz no Salmo 33, ó que bom o Senhor é dos irmãos que vivem em união. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Lá em Israel, lá a população, cada um com irmãos. Bom dia, irmãos. Boa tarde, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu sinto muita saudade. No tempo que os brasileiros diziam bom dia, irmão, bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, até mais, né? Não havia violência nessa época, né? Os brasileiros não imitavam ninguém, era brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, até mais, até logo. Hoje não. Hoje não se diz mais bom dia, hoje não se diz mais boa tarde, não se diz mais boa noite, não se diz mais até amanhã, até depois, até logo, é tchau. 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 Eu, sinceramente, eu tenho muita saudade desse tempo, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, até mais, até logo, não havia violência. Hoje é cristão para todo lado, é uma cidade cheia de violência. No dia que aqui em Mossoró não se mata um, foi um milagre que aconteceu. Glória a Deus. Violência. No tempo que dizia bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, até mais, as pessoas estavam nas calçadas para tomar um latinho, um ventinho, levar um bifinho,
vinha a pessoa de fora, a gente botava as cadeiras, todo mundo se sentava, e aí de repente, tarde da noite, 9 horas, 10 horas conversando, ou ninguém vê ninguém na calçada. É tudo trancado em casa. É tudo refém da violência. Aleluia. E é de chão para todo lado. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse chão não é brasileiro. Esse chão é americano, dos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, mas cada nação deveria seguir a sua origem. E também, em primeiro lugar, é claro, seguir a Deus e a sua origem. Né? Louvado seja Deus. Eu dou mais um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Até mais uma vez, mas que tudo cresça em união. Louvado seja Deus. Eu componho com a sua mulher e os irmãos vivem em união. Se culpa oportunidade por combate à violência, mas o combate à violência, ela começa na família. Na família. Filhos obedientes aos pais. Os pais dando bom testemunho aos seus filhos. Os filhos obedientes aos pais, glória a Deus, e os pais dando bom testemunhos para os seus filhos. Outra aqui, houve consagração de diáconos e presbíteros. 11 auxiliares foram consagrados a diáconos. 23 diáconos foram consagrados a presbíteros. E o pastor Martinho Dacinho, que é o presidente geral da Assembleia de Deus aqui do Rio Grande do Norte, foi quem presidiu a consagração. Ele estava falando da maneira como o crente se comportava, né? Principalmente a mulher do obreiro, como é que ela se comportava. Ele disse: se eu cantar aqui a consagração de presbítero, trouxe a sua mulher, eu estou aqui de ministério, eu mandei ele tirar. Porque ele não tem autoridade, ele não tem moral, ele não tem com sua mulher, como é que ele vai ter na igreja? Pastor é o espelho da igreja. Aleluia. Por que existem os templos? Nossa cidade grande tem muitos templos. Nós só temos 200 templos. Mas nenhum templo é orgulho de ninguém. Porque os templos existem por causa da carne. A Nova Jerusalém não tem nenhum templo. Nenhum templo. Porque os moradores da Nova Jerusalém são santos. São pessoas convertidas. Louvado seja Deus. A Nova Jerusalém é quadrada, simbolizando a perfeição. E cada lado tem 1.400 quilômetros. E cada lado tem 3 portas. As portas não se fecham nem de dia nem de noite. Entra todos. Mas não para tudo. Mas não é para tudo. Hoje no templo se entra de qualquer jeito. Não. Templo é um lugar de respeito. Os pais devem ensinar a seus filhos para o lugar aonde vão. Não tem que ter lugar que está comendo pipoca. Porque tem lugar de quem está sem telefone. Hoje, na Ria do Mel, o pastor Martinho estava inaugurando um templo. E tinha uma pessoa lá com o telefone dentro da Bíblia. Aí ele viu. E só você está escondendo o telefone dentro da Bíblia. Mas esse lugar aqui é um lugar de adoração. Eles estão sempre dentro do telefone, WhatsApp, Facebook, YouTube. Agora depois do culto, se arrependa. Mandou o irmão se arrepender. Não usando o celular,
crente tem que tirar os pés antes de entrar no templo da reunião. Isso os pais devem ensinar aos seus filhos. Qual o lugar onde eles vão? Comer pipoca? Não. Mascar chiclete? Não. Está entrando e saindo? Não. Porque é um lugar de reverência. É só uma horinha ou 2 horas que passa beber. Não é a noite toda, não é o dia todo. O ser de Deus. É ali que nós aprendemos. O tempo é uma escola espiritual, onde nós aprendemos a amar os irmãos. Jesus diz, onde está disse, deixa um novo mandamento, amar uns aos outros como eu os amei. E perante a carne, nós somos todos irmãos. Mas perante a carne, espiritualmente não, mas perante a carne, nós somos todos irmãos. Devemos amar uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. E ali, naquele templo, é uma escola de louvor e adoração. Também não acreditar. A palavra de Deus é a prioridade, é evidente. Porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos a amar uns aos outros, como Jesus nos amou. O quão bom no céu é que os irmãos vivem. Mas, se Deus quiser, aqui aos 20 e 30 anos, o nosso grande da terra. E poderemos amar uns aos outros, que a Bíblia fala do reino milenar, 1000 anos de paz, treva, das injustiças, das corrupções, das maldades, das desigualdades sociais. Aí todos vão amar, porque esse reino milenar, Jesus Cristo retirou da terra todo aquele, todo incrédulo, todo ímpio, todo aquele que não queria amar o seu próximo. A aprender e a praticar o seu ensinamento. Desde o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós devemos amar. O vizinho amar o seu vizinho. O aluno, o estudante, amar o seu companheiro de escola, o seu companheiro de trabalho. Enfim, todos. Nós amando uns aos outros. Cristo é a vontade de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que nós amemos uns aos outros. O quão bom e consolador é que os irmãos vivem queridos. Em nome de Jesus, eu digo a toda humanidade. Amém. Amém. E agora vamos para a oração do copinho com água, né? Que é muito importante essa parte. E vocês aí pegam o seu copinho com água, botam em frente ao seu celular, seu computador, tá? Que a irmã Raimunda vai fazer a oração agora. E quem tem enfermidade, ore com fé, que junto com a irmã Raimundo, que Deus vai operar. Amém.
essa oração. Então eu vou fazer essa oração, né? Aqui no meu caderninho tá irmão Raimundo, meu Soró, que acabou de pregar a palavra, Chiquinho e Ritinha, Sônia, Sandra, Zecaé, Juquinha, Creuziene, Rodolfo Fernando, Adriana Lima, Gorete, Lourdes Ferreira, Sirlene Medeiros, Pastor Carlinhos, sua esposa Milene e família, Florentino, Sirlene e família, meu sobrinho Ranailson, que Deus cure ele e livre ele de todo o mal e liberte e abençoe ele, que em breve seja um grande homem de Deus, servindo ao Senhor, amém. Minha irmã Rosália está enferma, minha irmã Rogéria, Luiz e Dalvinha de Sorocaba, Sebastião Pedro de Catoré do Rocha, Valda de Arapiraca, Alagoas, José Gomes Marinho de Massaranduba, Paraíba, e Lucas de Barreiras, Ceará. Então nós vamos fazer oração, né? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, abençoa, Senhor, essas pessoas que estão inscritas nesse caderno, Senhor. O Senhor sabe de problema de cada uma delas, Senhor. O que elas estão sentindo, o que elas estão passando, problema de enfermidade delas, Senhor. Abençoa o irmão Raimundo, Senhor, por aí aquela vista dele. Abençoa a irmã Rosário, Senhor, que ela fique curada, vença essa fase que ela está passando. Pelo meu sobrinho Ranail, Senhor, que fique curado da hérnia e possa ser um grande homem de Deus, livre de problemas, servindo a Deus Todo-Poderoso. Também para minha irmã Rogéria, por todas as pessoas que estão nesse caderno, por Zé Caé, por Juquinha, por Sandra, por Sônia, por todas as pessoas que estão nesse caderno, Senhor. Pelo Senhor José, o pai da Severina Bento, por todos, Senhor. Abençoa, Senhor, vem dar a cura, Senhor, a todas essas pessoas, Senhor. Cura e liberta ela de toda enfermidade, Senhor. E para todas as pessoas que estão em casa, com um copinho de água na mão, que o Senhor também possa curar e abençoar todas essas pessoas que estão em casa, com um copinho com água na mão, seja lá a enfermidade que elas tiverem, Senhor. Do rim, do fígado, do coração, da pele, de nervos, de dente, coronavírus, seja lá o que elas estiverem sentindo agora, Senhor, que o Senhor possa vir curar toda enfermidade, abrir toda visão, libertar de todas as enfermidades, Senhor, que o Senhor pode curar até o impossível, que o Senhor deu do impossível. Então abençoa, Senhor, esse copinho com água, Senhor. Transforma, Senhor, essas moléculas que estão aqui, Senhor, em um remédio natural, em um medicamento natural, Senhor. Que quando nós tomarmos esta água, Senhor, o que nós estivermos sentindo, qual for a enfermidade, vai embora, em nome de Jesus. Que essa água seja benta e abençoada e curadora. Em nome do Senhor Jesus, amém. E agora vamos tomar a nossa água, nosso copinho com água, né, com toda a fé. Amém. E quem tomou o copinho com água, né, que Deus ajude, né, que abençoe, que vocês possam ficar curados de todas as enfermidades, porque Deus é quem cura e liberta. Amém. Animal vive estado. Ana Nóbrega, Oceanos. De os meus pés podem falhar, e ali te compro no mistério, em meio ao mar, confia. Quem quiser ligar para cá, né, 084
44 9651 7549 para pedir o seu louvor, para pregar, fazer o que Deus te mandar. André Felipe, vou te amar. Meus olhos se revelam no meu coração. Não dá para esconder de você a paixão. Faz tempo que eu estava querendo falar. E logo por você eu fui me apaixonar. Me lembra aquele dia quando eu te vi. Eu olhei pra você, você olhou pra mim. Naquele dia você já me conquistou. Amigo no passado, hoje quero teu amor. Eu quero te amar e quero pra valer. Eu quero te amar até envelhecer. Eu quero te amar. De colocar a nossa velha ação vai dar tudo certo. Sei que há. Não tem problema, né? Ele tem vontade de trabalhar para Deus, né? Vamos, quanto mais orar, mais mágoas abençoadas vamos. O meu sentimento pede pra te ver. Vou fazer você. Alô? Tinha caído a ligação, era? Bateria. Mas eu vou dizer que não carregou, mas vamos fazer oração, né? Vamos. A oração para o irmão Raimundo, Mossoró, Zecaé, Juquinha, Sandra e Sônia, Rodolfo Fernandes, Creuziene, meu sobrinho Randeils, minha irmã Rosália que está enferma, minha irmã Rogéria, para Luiz Dalvinha de Massorocaba, para o Sebastião de Catoré do Rocha, Valda de Arapiraca, José Gomes de Massaramuduba, Lucas de Barreira, Creuziene com Lourdes Ferreira, que ela pediu para orar, Adriana Lima e Gorete de Rodolfo Fernandes, acho eu, Silene Medeiro, Pastor Carlinho e sua esposa e família, amém. E todos necessários de oração. Que esse nome que foi recitado pela irmãzinha, Deus abençoe essas pessoas com saúde no corpo, na hora, para que pensando, também abençoe esse corpinho com a constância, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós cada dia, perdoai as nossas ofensas, e como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai todo mal, porque é teu reino e a tua glória eterna. Aquele Pai Santo, pela vossa misericórdia, renova cada manhã, pelo seu poder, pela vossa vontade, pela forma, para poder ter 10 salvos, nunca de caminho, para as pessoas que foram mais salvas, pelo teu querer, pela tua vontade, que é soberana, na terra e no céu. Abençoe pelos vossos milagres, pelo vosso amor, pela vossa compaixão, pelo vosso querer, pelo vosso poder, porque operando Deus, quem dirá, a pessoa pode contar a bênção e dar um testemunho. Em nome de Jesus, vamos tomar a mão. Amém. Em nome de Jesus, seja feita a vontade. Amém. 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 Obrigado por essa oportunidade. Irmão, desculpa aí porque a matéria descarregou, por nós de Deus, mas eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e irmão Gilberto e Virginia vão continuar esse trabalho. Esse trabalho é incrível, esse trabalho é abençoado por Deus, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, que não tiver todas as pessoas, no nome de Deus, ele está aqui presente. Então, ele está presente nesse trabalho, abençoando, curando,
e fazer o grande milagre que é a salvação do mal. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Vamos continuar ouvindo aqui os nossos louvores, né? André Felipe, vou te amar. Sempre vou te amar e te fazer sorrir. Tô pensando como vou te conquistar, como vou prender pra sempre seu olhar. Qual é a chave que abre seu coração e faz você se entregar de vez em beijando? Eu quero te amar e quero pra valer. Eu quero te amar até envelhecer. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar e quero pra valer. Também está aqui assistindo Socorro Lima, minha amiga Socorro, né? Boa noite, dando boa noite. Boa noite para você também, Socorro, obrigado por estar aqui, né? Pela sua presença. Ana Lúcia também. Ana Lúcia, se não me engano, é de Massaroca, né? Massaroca, a terra que Chiquinho Feitosa quer muito bem. Eu também estou dando boa noite também para você. Boa noite para a Rita Brejo. Boa noite para todas vocês, obrigada pela presença de vocês, né? Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero te amar até envelhecer. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eita, Amanda, aí faz muito barulho. André Valadão, maravilhosa graça. Vocês aí também, se quiserem ver o louvor, é só colocar aí um comentário ou ligar para o telefone 084 9651 7549 ou colocar aí no comentário que vocês quiserem escutar algum louvor. Chegasse como orvalho, vou me molhar. Seu espírito vem como ondas, deixa-me levar. Teu perdão, não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo para ti. Meu louvor, devoção, é minha prova de amor. Oh, minha prova de amor. Se a graça é como orvalho, vou me molhar. Seu espírito vem como ondas, deixa-me levar. Teu perdão, não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, hoje sou teu. A vida que agora vivo para ti. Meu louvor, devoção, é
maravilhosa graça. Cristo que morreu por mim, serei fiel até o fim. O perdão, não posso entender, posso viver. Jesus acreditou em mim, eu te sou Deus. Vou falar aqui para vocês uma leitura e falar um pouco sobre ela. É uma leitura que, para mim, da Bíblia, é uma das que é minhas preferidas. No Antigo Testamento, o livro de Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sob o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o seu reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar nenhuma culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para o acusar, a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes de sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto que faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó Deus, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Eles disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e se não a ti, o rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciou se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então disse Daniel, falou ao rei:
Ó Rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque não foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó Rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele. Eles esmiuçaram todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, Pai vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel da cova dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro Persa. Amém. Essa leitura aqui é muito interessante, porque o rei daquela época, ele não cria em Deus, né? E Daniel, ele sempre creu, ele sempre foi um servo de Deus, né? Muito fiel. E então as pessoas tinham inveja de Daniel, porque via que Daniel era abençoado. Daniel não comia os manjares do rei, tinha um semblante bonito. Daniel, ele era abençoado em tudo. E no mundo sempre existia muita gente invejosa, desde o começo do mundo. Então, eles com inveja de Daniel, estavam procurando alguma coisa para acusar Daniel, para que o rei matasse Daniel, queriam destruir Daniel com a sua inveja. Então, como eles viram que Daniel tinha muita fé, eles inventaram esse interdito para que o rei fizesse, que durante 30 dias, se alguém adorasse alguém no seu rei, que antigamente o povo adorava o rei, ficava de joelho, né, que é um grande pecado, se adorasse e orasse a outra pessoa que não fosse o rei, fosse lançado para dos leões. Mas Daniel, mesmo assim, sabendo dessa lei, ele não obedeceu, ele continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre. E como o quarto dele era cheio de janelas, e eles viram da janela Daniel, talvez, de joelho, orando, foram dizer ao rei. Mas só que o rei, ele não queria jogar Daniel no quarto dos leões, porque o rei, ele tinha se afeiçoado de Daniel, quer dizer, ele tinha gostado dele, ele tinha se agradado de Daniel, tinha se tornado um amigo de Daniel. Então ele não queria fazer isso com ele, mas como naquele tempo, quando o rei fazia um interdito, não podia voltar atrás, então ele teve que, com toda a dor do coração, jogar Daniel na cova dos leões. Só que ele não comeu, ele não escutou música, ele não dormiu, como diz aqui, que o sono fugiu dele por toda a noite. E de manhã bem cedo foi com voz triste chamar Daniel, pensando que Daniel estava morto. Só que Daniel estava vivo. E quando ele viu que Daniel estava vivo, se alegrou, né? E ele mandou as outras pessoas que tinham acusado Daniel ser jogadas na cova do leão. Agora, houve um rim porque as mulheres e os filhos dele, coitados, né? Inocentes, que não tiveram culpa de nada, também foram mortos, né? Que é muito injusto, né? As mulheres e os filhos pagarem com ele uma pessoa que não tem nada a ver, né? Mas isso aí não foi lei de Deus, foi lei do homem lá, do rei lá, né? Que não tinha Deus, né? Mas quando ele viu o que Deus tinha feito a Daniel, que Deus livrou Daniel da cova dos leões, ele tinha vários leões famintos, não devorar ele, ficar quietinho, ficar que nem os gatinhos, e de manhã, no outro dia, ele está vivo. Isso só pode ser obra de um Deus todo-poderoso, pode ser obra de um Deus maravilhoso. Então ele se rendeu ante esse Deus que ele não dava valor, e passou a dar e fez uma lei, né, para que todo mundo servisse a Deus. A lei dele agora foi diferente, não foi que adorasse a ele, mas sim que adorasse a Deus, que antes ele queria que as pessoas adorassem a ele, mas depois que ele viu quão maravilhoso é o nosso Deus, então ele não teve mais essa ideia de as pessoas adorar ele, sim adorar a Deus, né? Ele foi mais uma pessoa, mais um crente, né? Mais um filho de Deus, um servo de Deus, por causa desse exemplo de Daniel, né? Nós devemos dar também esse exemplo no dia a dia da nossa vida, dando exemplos e mais exemplos da nossa fidelidade a Deus. Daniel, ele foi fiel a Deus,
E Deus foi fiel a ele. Se Daniel ele obedecesse a lei do rei e passasse esse mês todinho sem orar, talvez Deus desse uma doença nele, ele morresse. Acontecia qualquer coisa de ruim com ele. Mas como Daniel ele cumpriu, né? Ele não cumpriu essa lei que diz, ele continuou orando como sempre. Então, mesmo sendo jogado na cova do leão, mesmo tendo que passar por aquela prova, ele não sofreu dano nenhum. Porque Deus estava ao lado dele, porque quando nós estamos do lado de Deus, Deus está do nosso lado. Deus quer a todos, basta a gente procurar Ele. Deus está toda hora esperando por nós para virmos a Ele, né? Basta a gente querer Ele, né? Que Deus já nos quer. Deus está esperando a qualquer hora a gente ir ao encontro dele, porque Ele já nos quer, Ele já nos ama. Como Ele protegeu Daniel da cova dos leões, Ele pode proteger a gente também, pode nos livrar também de qualquer mal. Eu sei que é muito difícil a gente fazer o que Daniel fez. É muito difícil ser lançado na cova do leão. Só o Deus maravilhoso mesmo para ter livrado Daniel, né? Então, se Deus livrou Daniel da cova dos leões, esse problema que você está passando talvez seja menor do que uma cova cheia de leões, né? Com certeza, né? Então, se Deus livrou você, Daniel, da cova dos leões, Ele vai livrar você também desse problema que você está passando, seja de solidão, seja perda de um ente querido, seja problema de saúde, problema financeiro, seja problema sentimental, ou sei lá qual for o problema, né? Não é maior do que uma cova cheia de leões. Então, se Deus livrou Daniel numa cova cheia de leões, então Deus vai livrar com certeza absoluta você desse seu problema. Não tem nenhum leão atrás de você. E de Daniel tinha vários. Então, se Deus livrou Daniel daquela cova cheia de leões, então Deus vai livrar você também desse leão aí, que é esse problema que você está passando. Porque Deus derrota todos os leões junto, Deus derrota todos os problemas. É incrível o poder de Deus, né? É incrível, só quem já alcançou uma graça, que já sentiu esse amor de Deus, é que pode testemunhar e quem pode dizer mais ou menos, a gente que já passou por tantas graças, que eu já passei também, graças a Deus, a gente não pode expressar realmente a maravilha de Deus. Porque Ele é tão grande a maravilha dele que a gente não pode expressar, só pode dizer que Ele é maravilhoso, né? Amém. E por aqui eu vou encerrando, né? Porque eu estou só hoje. Então, por aqui eu vou encerrando. 9 horas e 27 minutos. 9 horas e 27 minutos. E por aqui eu vou encerrando. E antes eu vou fazer na oração final, né? Oração final e a oração do copo de água já foi feita, né? Agora resta fazer a oração final. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um final de programação, Senhor, por mais um trabalho realizado para o Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo que nós vimos aqui. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Abençoa elas, Senhor, sua família, grandemente. Abençoa a minha pessoa, a pessoa do irmão Chiquinho, a pessoa do irmão Raimundo e todas as pessoas que todos os dias estão nos assistindo, nos acompanhando. Abençoa também essa rádio, que é um canal de bênção maravilhoso, a internet. E muito obrigada, Senhor, por tudo de bom que o Senhor nos tem dado, que o Senhor nos tem feito. Dá a todos uma noite de muita paz, com muita saúde e tranquilidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. E por aqui eu vou ficando. Tenham todos uma boa noite. Amanhã às 12 horas tem a leitura bíblica, né? Eu e o irmão Raimundo. E também, se der certo, né? Porque às vezes eu programo esse Boletim de Sabedoria e não dá certo. Mas se der certo, às 3h30 da tarde tem o programa Boletim de Sabedoria, com o tema Vontade de Deus, a Santa Vontade de Deus. Então, boa noite para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amém.